E aí, turma, tudo bem? Como que vocês estão? Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como é que eu analiso o gráfico do jeito mais simples e direto possível. Eu vou passar aqui os pontos que eu observo antes de clicar para entrar, desde a leitura das tendências até o momento exato de entrada, tá? Então presta atenção nos detalhes, porque é justamente isso que separa quem só assiste do mercado e quem realmente ganha dinheiro nele. Ó, então vamos começar primeiro entendendo a tendência, tá? Então, muita gente aqui não sabe como que funciona a tendência de alta e a tendência de baixa, tá? Enfim, a tendência de alta ela é formada por fundos e topos ascendentes, tá? Então, basicamente são fundos um em cima do outro e topos um em cima do outro. E na tendência de baixa são topos abaixo de topos e fundos abaixo de fundos, tá? Entendido? Esse aqui cara, é muito fácil. Então, aqui ó. É, identificação da tendência. Então, rapaziada, primeiro passo que vocês vão estar fazendo, tá? Quando vocês abrirem um gráfico, vocês vão identificar o quê? O primeiro fundo, tá? Então, vocês já ficam ali preparados para o primeiro fundo. O segundo fundo, vocês sabem que é a confirmação, tá? Então, vamos lá. Primeiro fundo, segundo fundo, vocês vão traçar a LTB, tá? Então, desculpa, a LTA. Então, traçou a LTA, vocês vão aguardar o mercado vir fazer o terceiro toque, tá? Então, basicamente, o primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque, beleza? E na tendência de baixa, a mesma coisa, rapaziada. Ó, primeiro topo, né? Aí, basicamente, o segundo fundo, aqui já tem o primeiro fundo, o segundo fundo, aqui o segundo topo, tá? E segundo toque da LTB. Então, primeiro toque aqui, segundo toque, você já sabe o que? Você já vai marcar aqui, ó, a LTB. Então, você sabe que o terceiro toque aqui é a possibilidade de entrada, certo? Então, olha lá, o mercado ele deu continuidade aqui, tocou, fez o segundo topo, voltou a cair novamente. Tocando novamente, aqui você sabe que é a entrada. Então, tem vários tipos de gatilhos de entrada aqui que eu vou estar mostrando nos slides seguintes. Então, basicamente aqui é a entrada, certo? Eu creio que não tem muita dúvida aqui, rapaz, isso aqui é fácil. Se vocês quiserem entender mais fácil, pausa o vídeo aqui e tenta estudar um pouco melhor esses desenhos aqui. Enfim, e os pontos-chave de entrada, rapaziada, que são qual? São os 4 pontos-chave de entrada, que basicamente é o rompimento, retração e a continuidade e o ponto X, tá? Então, aqui ó, temos o gráfico de tendência de alta aqui do rompimento. Então vamos lá, o mercado está como é que se fala? Numa LTA. Ele fez o primeiro fundo aqui, subiu, fez a correção. Então temos aqui o primeiro toque, segundo toque, tá? Voltou a subir de novo. E aqui no terceiro toque, o que a gente vai observar? Tem muitos fatores para a gente observar aqui para esse tipo de entrada de rompimento, tá? Então basicamente o mercado, em vez dele respeitar essa região e dar continuidade de alta aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse rompimento aqui, ó. Então, ele fez um rompimento na entrada que o mercado voltar a tocar nessa LTA, você pega a entrada a favor abaixo, tá? Então, basicamente isso daí é o movimento favorável de entradas para baixo no momento de uma tendência de alta, no caso, tá? Então, basicamente isso aqui é o rompimento de uma LTA, certo? Segundo ponto, a retração. Então, rapaziada, basicamente a retração ela funciona da seguinte forma: temos o primeiro toque aqui na LTA, o segundo toque aqui é a confirmação, então temos uma tendência de alta confirmada, certo? Porque ó, primeiro toque, segundo, então fizemos a marcação da nossa LTA. No terceiro toque a gente é a possível entrada, tá? De retração. E aqui tem os fatores de as velas mostrando força vendedora, tá? Nesse momento aqui, ó, as velas têm que descer mostrando força vendedora para a gente pegar uma retração e o mercado dar continuidade de alta, certo, rapaziada? E basicamente aqui no ponto-chave, que é a continuidade, aqui temos um topo, tá? Aqui temos um topo. Então aqui, ó, temos um topo descendentes, né? Basicamente são topos abaixo de topos. E temos fundos abaixo de fundo, tá? Então aqui basicamente a gente vai identificar o que? Ó, o topo, o primeiro topo, o segundo topo
e o terceiro topo. Então, antes desse terceiro topo, a gente não vai saber que vai ter um topo aqui. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Vai marcar a nossa LTB, tá? Que é a entre início de baixa. A gente vai traçar o primeiro ponto aqui, o segundo ponto nessa outro topo aqui, e o que basicamente que vai mostrar onde vai ser o terceiro toque do mercado, tá? Então, basicamente, a gente vai identificar onde vai ser o terceiro toque do mercado para a gente estar fazendo as operações de continuidade, que basicamente, rapaziada, são basicamente aquela vela que toca ali e respeita, e a gente pega uma sequencial de fluxo de vela para dar continuidade no movimento de baixa, tá? No movimento de baixa. E no ponto X, o que é basicamente quando o mercado ele faz o primeiro topo, segundo topo, tá? Aí ele deixa esse fundo aqui, ó. Aí ele deixa esse fundo, volta a tocar aqui, né, no segundo topo e faz o rompimento desse fundo, desse suporte. Quando o mercado volta a tocar, fazer a terceira pernada de alta aqui, que é a correção, a gente tem identificação do que? Do primeiro toque, do segundo toque, temos a confirmação de uma LTB, certo, rapaziada? A confirmação do LTB. E aqui nesse fundo aqui, ó, que basicamente aqui se tornou um fundo, o mercado ele vai aqui uma confluência de como é que se fala, de dois rompimentos, que seria no quê? Dois rompimentos não, que seria um rompimento e rompimento e o terceiro toque da LTB com o pullback, então uma confluência muito melhor. Por quê? Porque basicamente é o terceiro toque dessa LTB e tem o rompimento desse fundo aqui, desse suporte, tá? Então basicamente isso aqui é uma entrada de confluência, tá? Tanto para pegar retração, tanto para pegar uma continuidade e tanto para pegar uma reversão de continuidade aqui de baixo, ó. Por quê? Porque aqui é um ponto X, cara, aqui é um ponto X aqui muito forte. Então, isso daqui que é, cara, esse tipo de entrada aqui, a assertividade é quase 95%, é muito forte mesmo, muito forte, tá? Então, vamos para o próximo slide aqui, aqui ó, ponto. Aqui basicamente o gráfico, eu fiz aqui em desenhos e aqui basicamente eu fiz em gráficos, né? Para mostrar para vocês entenderem melhor. E logo em seguida eu vou mostrar no gráfico, tá? Como é que é. Então pessoal, aqui ó, em rompimento, o mercado ele fez o que? Ele fez uma continuidade, voltou a descer aqui, então temos o primeiro fundo identificado. O mercado voltou a subir novamente, voltou a corrigir. O segundo, aqui ó, o segundo fundo identificado também, que no caso é a nossa LTA, certo? Então, primeiro toque, segundo toque, fiz o traçamento da nossa LTA, tá? E aqui no rompimento, pessoal, o que acontece aqui, ó? Seria basicamente na LTA, seria as entradas a favor de alta, né? Como assim a favor de alta? Então, o mercado tocaria aqui e tá, aqui seria o terceiro toque para compra, certo? Só que nesse momento aqui entrada a favor a rompimento. Por que rompimento? Olha como que a vela só deixa tá vindo muito forte anterior, ó. Basicamente aqui ela engolfou, mesmo tamanho, aqui ela confirmou e as velas não estão deixando muita rejeição, tá vendo? Não estão mostrando força compradora, é mais força vendedora. O que basicamente o mercado ele rompe essa região aqui, ó, dessa LTA e a gente pega a entradinha no pullback para dar continuidade. Entendeu? Então, basicamente é isso, rapaziada. Creio que não tem nenhuma dúvida de vocês aqui. Cara, bem fácilzinho de entender, tá? Então, vamos pro próximo ponto nosso aqui, que é a continuidade de fluxo, tá? Então, aqui, ó, continuidade. Aqui nessa na tendência de alta, certo? Então, o mercado ele vem fazer essa correção. Temos o primeiro ponto. A gente aguarda o mercado fazer a segunda pernada. Ele voltou a tocar. Temos o segundo ponto aqui, ó. Que aqui é o primeiro, basicamente aqui é o segundo. Então a gente marca a nossa LTA e aguarda o próximo momento do mercado. Então o mercado fez outra pernada ali, voltou a corrigir. Aqui basicamente seria a nossa compra, tá? Nessa velinha verde aqui seria a nossa compra. E aqui temos um fluxo de continuidade de alta. Por quê? Porque basicamente aqui essa vela verde, ó, ela engolfou a vela vermelha anterior. Então a nossa entrada aqui, o nosso gatilho de entrada seria nessa retração de vela aqui, pós o engolfo, tá? Após o engolfo aqui dessa vela verde aqui, ó. E aqui temos a continuidade, por quê? Porque essa vela verde aqui, a segunda vela verde, ela confirmou a nossa pernada, então ela está mostrando muita força de continuidade. Então a gente consegue pegar outra entrada de compra aqui, ó. Tá. Quem é mais arriscado consegue pegar uma entrada, duas entradas e três entradas no mesmo gráfico em 3 minutos consecutivos.
Então, você bate meta ali, dependendo do seu gerenciamento, você bate meta em 3 minutos, tá? E o outro ponto, pessoal, que eu vou estar passando aqui para vocês agora é a retração. Tá, todos esses gráficos aqui estão mostrando, como é que se fala, uma tendência de alta. E aqui, só que todas essas operações aqui se aplica a tendência de alta quanto a tendência de baixa, tá? Basicamente os desenhos aqui é só para mostrar para vocês, só para explicar para vocês aqui. Então, ó, o tipo de retração aqui, ó, o ponto-chave de retração, tá? Então, basicamente o mercado vem na tendência de alta, ele volta a tocar, faz outra pernada. Então, aqui temos o primeiro toque e o segundo toque marcado, certo? Pronto. O que vocês têm que observar aqui agora para vocês pegar a entrada de retração? Vocês têm que observar como que está o movimento da vela, o corpo de vela, tá? E os pavios, você tem que reparar o quê? Tanto no pavio de alta quanto no pavio de velas de baixa. Por quê? Você tem que observar se está com força. Tá vendo? Está com força, força. E aqui está deixando rejeição. Rejeição, tá? Ó, rejeição de baixa. Então os compradores estão querendo entrar legal aqui. Então os pavios mostram força compradora. Ó. Vela esticou, muita rejeição. Ó, e aqui rejeição novamente. E quando essa vela tiver um espaço legal aqui de abertura até o esticamento nessa linha de alta aqui, na tendência de alta, é o ponto-chave de entrada. Então, basicamente, a nossa entrada vai ser aqui, ó, tá? Perfeito? Então, rapaziada, a entrada de retração é isso. E agora eu vou passar para vocês o ponto X, tá? Então, o ponto X, pessoal, ó, aqui a gente identifica o quê? Estamos na tendência de alta, certo? O mercado fez essa pernada aqui, não chegou a tocar, deu continuidade, primeiro toque, segundo toque. Então, primeiro toque, segundo toque, o nosso ponto-chave de entrada aqui é no ponto X. Por quê? Porque a gente tem a confirmação de que temos a primeira marcação da LTA, a segunda da marcação da LTA aqui novamente, então temos a confirmação de uma LTA validada, certo? Então, aqui a nossa entrada é no terceiro toque. Só que a gente tem mais o que aqui como confluência? A gente tem o topo, esse topo aqui, ó. Tá? Então, basicamente, a gente marcou esse topo aqui, o mercado fez o rompimento desse topo e voltou a fazer um pullback mais à frente aqui, ó, voltou a fazer um pullback mais na frente, o que torna essa entrada muito mais forte. Por quê? Porque basicamente ela rompeu essa resistência aqui, voltou a fazer um reteste nessa resistência mais a nossa LTA. Tá? Então, basicamente, essa entrada aqui são, como é que se fala? São duas em uma. Então, ela é mais assertiva do que o normal. Por quê? Porque a gente tem o pullback dessa resistência com mais a confluência de LTA, certo? E aqui nesse ponto X, a gente consegue aplicar a regra de continuidade aqui. Ó. Se a vela engolfar, a gente entra com um fluxo de alta. Se a vela der um arame, a gente espera a confirmação e entra no fluxo novamente. Tá? Então, basicamente, isso aqui são os 4 pontos-chave de entrada. Eu vou estar explicando para vocês aqui no gráfico aqui, para vocês entenderem um pouco melhor de como funciona. Ó, aqui, ó, abrindo o gráfico aqui, ó, já identifiquei uma tendência de baixa aqui, ó. Ó, eu vou traçar aqui para vocês dar uma olhada. Ó, primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque, certo? Aqui basicamente são entradas para continuidade, por quê? Aqui é o terceiro toque, é o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro. A nossa entrada vai ser onde? No terceiro ponto. Então a gente identificou o quê? Um arame, tá? Então a gente espera para a confirmação da arame, a confirmação da segunda vela e a terceira vela entrada. Então a gente estaria pegando a nossa entradinha aqui nesse paviozinho aqui e onde foi um win, beleza? Então aqui basicamente foi uma entrada. Eu vou estar demarcando aqui agora a nossa tendência de alta, tá? Aqui, ó, basicamente temos a tendência de alta aqui. Cara, vou demarcar aqui mesmo, ó, primeiro toque, segundo toque aqui, segundo toque e o nosso terceiro toque, beleza? Então aqui, ó, terceiro, esses toques aqui são basicamente o terceiro. Então a vela tocou aqui, ó, conseguiria pegar uma compra de retração. Eu espero o mercado dar continuidade de alta aqui no fluxo aqui, ó, fez um rompimento, ó, engolfou, confirmou entrada. Beleza? Aqui temos novamente outra tendência de baixa aqui, ó. Ó, primeiro ponto aqui, ó. Primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque é validado para entrada. O que eu espero aqui, ó? Aqui tem que tomar cuidado porque pagou, tá? Aqui a entrada pagou, mas o mercado está com muita força compradora, ó. Aqui deixou rejeição, rejeição, mas olha a força compradora dessas velas aqui, ó. Ó, muita força compradora. O mercado está empurrando muito para cima ali, tá? Então,
O que aconteceu aqui? Deu um arame. Eu não pego a entrada de arame. Basicamente, arame é quando a vela não engolfa a vela anterior e não mostra uma força, como é que se fala, vendedora tão forte. O que eu aguardo? A próxima vela confirmar para mim se ela vai estar o mercado vai estar vindo com força ainda ou se o mercado vai estar vindo com fraqueza. Nesse caso aqui, ó, o mercado veio com muita força, o que basicamente me deu uma entrada de venda nessa vela aqui e que pagou, tá? Então, basicamente é isso a entrada de continuidade de um mercado de tendência, tá? Então, deixa eu ver aqui uma tendência que fez um rompimento. Aqui, ó. Ó, aqui temos uma. E aqui temos outra. Tá? Então, basicamente aqui nossa primeira tendência de rompimento, tá? Identificação e mostrando no gráfico. Ó, primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque de entrada. Então, basicamente aqui o gráfico respeitou. Aqui não é uma entrada como é que se fala, de continuidade de rompimento de tendência de alta. Ó, aqui, primeiro toque, segundo toque, no terceiro toque era para a gente efetuar uma compra, certo? Só que aqui, o que aconteceu aqui, pessoal? Cara, como esse gráfico é OTC, essa vela aqui, ela deu uma trollada. Porque ó, o mercado não está mostrando muita força vendedora, tá vendo? Ó, velas pequenas não está mostrando uma força legal vendedora, tá? Então o mercado aqui, basicamente essa vela foi uma vela uma vela de respiro, foi a última vela desse movimento aqui, ó. Depois o mercado ele retraiu, fez um backzinho aqui, e o que deu continuidade na força. A força de movimento veio pós esse toque dessa vela verde, o que deu numa continuidade muito forte de baixa. Enfim, o mercado deu uma continuidade legal de baixa ali. Aqui, ó. Aqui um ponto chave também, que é o rompimento, tá? Então a gente primeiro toque, segundo toque, o mercado fez esse movimento de alta, certo? Aqui, ó, as velas, pessoal, o que está mostrando aqui? Muita força vendedora, tá vendo? Ó, muita força vendedora, não tá deixando pavio na parte inferior, ó, na parte de baixo. Essa aqui deixou, tá? Mas essas daqui não estão deixando força, não estão deixando força compradora, que seria para retração de alta, estão deixando força vendedora. Então aqui, ó, então basicamente o mercado está deixando muita força vendedora, o que é suspeito no caso o que não é suspeito para você não pegar uma entrada de compra e pegar uma entrada a favor ao momento de baixa, tá? Que é o rompimento dessa LTA, ó, o mercado rompeu aqui, ó, rompeu, fez o rompimento aqui, essa vela vermelha fez o rompimento e a entradinha seria no rompimento aqui, ó, no toque dessa vela aqui, nessa LTA, certo? Então, basicamente aqui foi a entrada, pagou e GG, certo, rapaziada? Então, isso que são os 4 pontos chaves da LTA e LTB, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí, cara, são explicações básicas e eu fiz até em desenho para vocês conseguirem entender melhor. São entradas muito fortes, tá? Eu uso diariamente isso no meu operacional para estar batendo meta aí todo dia, junto com o pessoal da live, enfim, fazer souros para minhas entradas mesmo. Então, basicamente é isso. E rapaziada, todo dia eu tô fazendo live lá no meu grupo do WhatsApp, lá na minha comunidade. Então, se você tem interesse lá em estar aprendendo o conteúdo ou quer copiar minhas entradas, enfim, entra no meu grupo da minha comunidade no WhatsApp que eu vou deixar na descrição, tá? Então, basicamente o vídeo é esse, rapaziada. Valeu, é nóis, tamo junto, fui!